Fala pessoal, vamos à nossa primeira aula aí do nosso grupo JEC aí. Então quero falar um pouquinho sobre alguns pontos que ele é essencial para a vida do ser humano. Essas aulas que eu vou dar é aulas práticas, rápidas e objetivas, tá bom? Para que você tenha um tempo de qualidade. Todos os vídeos que você for assistir aqui, pessoal, evite colocar 1.5, 2.0, ouça com calma, medita, marca. Se você não notar, não tem como. Então vai lá, pega o seu caderno, pega a sua anotação lá, para você notar algumas coisinhas que eu vou estar falando aqui. Tô vendo que você não pegou. Vai lá pegar lá. Então não tem como. A mudança, ela já vem por aí. Já vou pegar no pé aí, que você tem que anotar, tem que escrever, quebrar um pouquinho essa parte aí de que, vou só ouvir. Não, só ouvir você não vai aprender. Tem que fazer anotação aí. E nos dias dos presencial, quero ver seu caderno aí, cheio de anotação. A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do foco. Muitas pessoas hoje, ela cria muitos focos para poder crescer na vida. A gente vê que hoje em dia as plataformas de jogos online, né, esses jogos de sorte, de azar, que fala a verdade, mais perde ganha, ele está crescendo porque as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Pessoal, tem coisas em nossas vidas que uma coisa depende da outra. Não adianta você ter o carro se você não tem um combustível. Não adianta. Se você tem um combustível e não tem um carro, não faz sentido. Os dois precisam de algum acompanhamento. E algumas coisas que eu vou falar aqui, uma coisa depende da outra. E o primeiro ponto é o foco. Se você não tiver um foco muito bem definido, para onde você quer chegar, obedecer a etapa, sabe? Você dá um tempo para que esse foco ele venha a ser aperfeiçoado. A pessoa mal aperfeiçoou um foco aqui, já está mudando. Por isso que a vida não muda. Por isso que ela continua no mesmo jeitinho, da mesma forma, naquela mesma vidinha, ela não consegue evoluir. Por quê? O excesso de foco. Tentou uma coisa aqui hoje, amanhã já deu errado, vamos tentar outra. Ou às vezes tem umas coisas que nem cresceu, já está criando outros pensamentos. Isso vai acontecer que você vai ter queda de energia. Você não vai conseguir levar esse projeto para frente. Porque um projeto precisa ser estabilizado, ele precisa criar colunas, ele precisa criar raízes para que ele venha produzir vida. Então você precisa focar. Qual que é o seu propósito? É isso? Então foque nele, não cria muitos raios. Depois, se for dando amplitude para ele, ele vai crescendo devagarzinho. Mas isso é com calma, pessoal, com acompanhamento. Depois o outro, a gente entende que quando eu tenho um foco, eu preciso ter o quê? Constância, pessoal. Tem gente que até tem um foco, mas ele não tem constância na vida dele. Sabe, ele começa uma coisa aqui, quando vai ver já está fazendo outra, ele não consegue determinar um planejamento de dias, de semanas, e nem mensal e nem anual. Você precisa ter constância no que você está fazendo. Então, a maioria das pessoas, eles têm até boa ideia, tem de tudo para dar certo na vida. Às vezes ele está segurando um ouro na mão. Só que pelo fato de não ter constância, ele desanima rápido nas coisas, porque não está dando certo. Imagina se José parasse quando ele foi jogado no poço. Pensou se José parasse porque ele foi vendido pelos irmãos? Ele teve constância, ele não tinha clareza, ele teve um sonho, e este sonho não trouxe clareza para ele, né, sobre ser um governador, saber um administrador. Ele só teve uma visão, um sonho. E aquele sonho, conforme o tempo, ele foi sendo aperfeiçoado com a constância dele. Ele não desanimava por causa do processo de José até ele chegar ao governo. Pessoal, só foi aperfeiçoamento. A questão é que a gente quer ter uma ideia e já crescer, produzir e ter dinheiro. Essa é a mentalidade do ser humano. Né? E ele não está preparado para passar para as etapas. Então a constância, ele vai te amadurecer. Ele vai ver que os teus erros estão chegando mais perto da perfeição. Então você precisa ter foco, constância. Sabe, se você não tiver isso, você vai ter muita dificuldade para crescer na sua vida. Então essa primeira aula, eu quero que você foque em algo que você é forte. O que você é forte? Marca aí no caderno, o que você é forte? Rodrigo, eu sou um cara que sou muito forte em vendas, né? Hoje eu não estou mais diretamente com vendas, mas muitos anos da minha vida, mais de 14 anos trabalhando com venda, então eu me aperfeiçoei, sabe? Então entrei em lugares que eu fiquei aí 2 meses sem vender nada, mas eu fui me aperfeiçoando, eu fui ali estudando, fui entendendo, a constância foi trazendo resultado. A chegar lugares aonde eu fui gerente de loja, fiquei gerenciando alguns anos, 4, 5 anos, não fui gerente somente de 1, 2 lojas ou 3. Depois eu tive minha própria loja e dali eu trouxe uma constância. Então a constância é o que vai te levar ao sucesso. Agora, se você desiste por causa do não, que não está acontecendo, não consegui, aí você vai criar um outro foco, aquele outro foco vai te roubar e às vezes você não está crescendo na sua vida. Às vezes você está aí com 20, 30, 40, 50 anos na vida e continua da mesma forma. Por quê?
você não colocou um foco e não criou constância na sua vida. Então, você precisa criar essas duas coisas. Então, você tem que marcar. E qual que é o seu foco? Agora, constância. O que você está fazendo constantemente para que isso dê certo na sua vida? Quem que é o seu mentor? Quem que é a pessoa que você está ouvindo? Não fica ouvindo muitas pessoas, sabe? Quanto mais você ficar ouvindo, cada um tem uma estratégia, cada um tem um ponto de vista. Você precisa virar um ou dois ali e você criar esses mentores que vai te orientando na sua vida. Então, deixa essa primeira aula aqui para você. Né? Depois, daqui uns dias, vou colocar alguns exercícios, a gente vai bater no papo. Mas é muito importante você entender esses dois princípios, sabe? Não seja guiado pelo dinheiro. Quem é guiado pelo dinheiro é como o vento. Você não sabe para que lado está soprando, você está sendo levado como folha ao meio de uma rua ou de um parque. Fica indo para tudo que é lado. O dinheiro faz isso com você, sabe? Mas quando você está muito bem focado e você tem constância, você não é levado pelo vento. Você está muito bem estabilizado aonde você quer chegar. Tudo bem? Se você gostou dessa dica aí, deixa o teu comentário. Se teve um insight aí, marque pra gente no comentário, porque o seu comentário vai servir, ou às vezes uma dor deste assunto, tá? Vamos ter muito assunto, não tenta avançar não. Né? Você tirou alguma coisa que vai servir para sua vida, para sua empresa ou para você mesmo, deixa no comentário aqui, porque muitas pessoas vão passar aqui, vai ler e às vezes também vai estar aprendendo com você aí. Tudo bem? Bora para a próxima aula aí. Deus abençoe.